Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa é a nossa videoaula de número 23. Nessa aula nós apresentaremos os principais estudos feitos com a difração de raios-x, incluindo o cálculo de parâmetros microestruturais e de cristalinidade. Essa aula encerra o nosso assunto de métodos físicos 2. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Lembrem, assistam quantas vezes forem necessárias e vem comigo estudar. Dando prosseguimento à nossa videoaula, vamos falar a respeito dos principais estudos feitos usando a difração de raio-x. São eles: a indexação de estruturas cristalinas, estudo sobre a microestrutura dos nossos sistemas, o grau de cristalinidade dos nossos materiais e a orientação desses materiais. Quando nós falamos sobre a indexação de estruturas cristalinas, nós devemos sempre levar em consideração a questão da baixa simetria, uma vez que nossas amostras são formadas por cristais irregulares, ou seja, cristais imperfeitos, que são fruto de um processo, na maioria das vezes, de cristalização em massa. Consequentemente, a maioria dos nossos difratogramas vai ser na forma de cones de difração, o que por si só já é um indicativo da existência de uma grande quantidade de microcristais dispersos aleatoriamente na nossa amostra polimérica. Outro estudo muito importante é a microestrutura. Para isso, nós devemos primeiro entender a equação de Cherry, segundo a qual o tamanho do cristalito vai ser igual a uma constante K relacionada com a geometria da estrutura cristalina, que multiplica o comprimento de onda da radiação que estamos usando, dividido pela largura a meia altura do pico de difração em estudo, vezes o cosseno do ângulo θ, de onde foi retirado o valor da largura a meia altura. Na sequência, a nossa já conhecida distância interplanar, que pode ser facilmente calculada usando a equação de Bragg. Vamos exemplificar. Observem esse difratograma de uma amostra polimérica de PFA, ou seja, o copolímero de perfluoroalcox. O gráfico nos mostra na abscissa 2θ em graus e na ordenada a intensidade, que geralmente é representada como contagens por segundo. Dentro da área gráfica, nós vemos a existência de dois picos de difração. O primeiro referente ao plano 002 e o segundo referente ao plano 101. Os estudos de microestrutura demandam a análise do pico. Para isso, nós traçamos uma linha base do início ao término desse pico. A partir dessa linha base, é fácil calcular a altura desse pico. A altura dividido por 2 equivale a esse ponto, que é a nossa meia altura. E, finalmente, a largura a meia altura é essa distância entre esse ponto e esse ponto. K é uma constante geométrica, lambda é o comprimento de onda da radiação que estamos usando, e aqui está o nosso beta, que é a largura meia altura. O cosseno de θ de beta sai daqui. É esse valor que aqui nesse caso equivale a cerca de 27 graus de 2θ. Reparem que para minha conta eu tenho que usar θ. Consequentemente, eu divido o valor de 2θ por 2. Lembrem também de trabalhar com radianos, tanto o valor de beta em radianos quanto o de θ em radianos. Outro estudo muito importante é o grau de cristalinidade, que é um parâmetro muito importante, pois define propriedades do nosso material polimérico. Nós sabemos que, por exemplo, o grau de cristalinidade está relacionado com a transparência do nosso material, com a densidade do nosso material. Pode também estar relacionado com a maior ou a menor facilidade para a permeação de diferentes espécies químicas por essa matriz, entre outras propriedades, entre as quais merece destaque também
uma certa elasticidade promovida pela existência dessas reticulações físicas. E o grau de cristalinidade pode ser determinado por densidade, por DSC, como nós já vimos, e por difração de raio-x. A questão é que, entre essas alternativas, apenas a difração de raio-x pode nos fornecer um valor direto de cristalinidade e também parâmetros microestruturais, além de nos permitir avaliar o tipo de célula unitária do nosso material. Como nós podemos fazer o cálculo da cristalinidade por difração de raio-x? Bom, esse é um processo bastante simples que pode ser dividido em 4 etapas. A primeira delas consiste em traçar uma linha base no nosso difratograma, como feito aqui nessa linha azul. A segunda é traçar a melhor decomposição possível para os picos. Em outras palavras, nós vamos separar a área amorfa da área cristalina, sendo essa aqui marcada em vermelho a área amorfa e a cristalina é essa área marcada aqui em verde. Podemos então determinar a contribuição cristalina em termos percentuais, usando essa equação muito simples, que nos diz que o grau de cristalinidade percentual vai ser igual à área cristalina que multiplica 100 e é dividido pela área cristalina mais a área amorfa, ou seja, a área total desse difratograma. Essa figura nos mostra o difratograma de uma amostra de polipropileno e o procedimento de deconvolução que separa a área amorfa da área cristalina. Reparem que nós faremos novamente as 4 etapas que mencionamos no slide anterior. A primeira delas é definir uma linha base. Depois, nós devemos separar a região amorfa da cristalina. Tudo que está abaixo dessa linha vermelha é contribuição amorfa. Na sequência determinamos a área cristalina, aqui destacada em verde. E por último, repetimos aquela regra de 3, em que a área total, que é a área amorfa mais a área cristalina, é igual a 100. A área cristalina equivale a um determinado valor de x, que será o grau de cristalinidade percentual do nosso material. Esse método de cálculo foi proposto por Ruland em 1961 e é amplamente utilizado. Até hoje é muito utilizado. Reparem que essa é a equação proposta por Ruland, onde o grau de cristalinidade vai ser igual à área cristalina, que multiplica 100, dividido pela área cristalina mais a área amorfa multiplicada por um parâmetro K, que é uma constante de proporcionalidade característica de cada polímero. Vocês podem encontrar esses valores na literatura. E essa tabela nos mostra os valores de K para alguns dos polímeros mais comuns, como por exemplo o polietileno, o politereftalato de etileno, o polipropileno, o politetrafluoretileno e o policloreto de vinila. Existem diversos programas que podem nos auxiliar no cálculo da cristalinidade. Entre eles, um dos melhores é o FITC, que vocês podem baixar gratuitamente. O FITC pode ser usado para fazer cada uma daquelas etapas que nós descrevemos anteriormente. Então, reparem, aqui nós temos um difratograma e agora nós precisaremos fazer o quê? Nós precisamos traçar a linha base nesse difratograma. Essa linha base pode ser facilmente traçada com o auxílio dessa ferramenta. Depois de traçada a linha base, do começo ao término desse difratograma, nós podemos subtrair essa linha base usando essa segunda ferramenta. E esse é o resultado da subtração. Essa mesma ferramenta de corte da linha base é usada para remover a área amorfa. Então eu posso traçar uma nova linha que me permitirá separar a área cristalina da área amorfa. E com isso eu sou capaz de determinar o valor dessa área amorfa, bem como da área cristalina, que no caso será o somatório
desses picos de difração. Ao término do processo, eu devo apenas fazer aquela regra de 3 que eu já mencionei. O somatório da área amorfa e a área cristalina é igual a 100%, a área cristalina é igual a um determinado valor, x percentual. Uma outra forma de lidar com isso é o ajuste de gaussianas. Após o corte da linha base, nós podemos usar essa ferramenta para traçar uma série de gaussianas cujo somatório vai representar o nosso difratograma. Novamente, as gaussianas estão marcadas aqui em vermelho. O somatório dessas gaussianas é esse envelope marcado em amarelo. E é bastante interessante perceber que nós ainda podemos calcular o coeficiente de determinação entre esse envelope e os pontos experimentais, o que vai nos dar uma ideia acerca da qualidade da deconvolução gaussiana que nós estamos fazendo. Nesse caso em particular, nós usamos um número muito grande de gaussianas. O ideal é trabalhar com o menor número possível. Como que eu sei qual é o menor número possível? Uma forma de responder a essa pergunta é contar quantos picos nós observamos nesse difratograma, acrescentar um número equivalente de picos e mais uma ou duas gaussianas largas que farão o papel dos halos amorfos. Com isso, o programa ajustará o melhor envelope para esse conjunto de gaussianas e nos fornecerá os valores de 2θ e de largura a meia altura para cada um desses picos calculados. A partir desses valores de largura a meia altura, nós podemos estabelecer um critério numérico, como por exemplo, consideraremos como cristalinos apenas os picos que possuam largura a meia altura menor que 3 graus de 2θ, ou menor que 5 graus de 2θ, ou menor que 1 grau de 2θ. Vai depender muito do material que vocês estão analisando. E para terminar, eu vou fazer com vocês, passo a passo, a análise de um difratograma usando o FITC. Esse é o difratograma de uma amostra de polianilina carregada com nanopartículas de magnetita. É possível perceber que esse difratograma possui picos muito bem definidos e halos amorfos. Esses halos amorfos são majoritariamente provenientes da estrutura do polímero, enquanto que os picos, principalmente o pico centrado num valor de 2θ próximo a 35 graus, é um pico característico da fase inorgânica magnetita. Então vamos pensar primeiro na questão da cristalinidade seguindo a proposta de Ruland. A primeira coisa que nós devemos fazer é a linha base. Reparem que eu consigo traçar com facilidade essa linha base usando 3 pontos. Agora eu vou subtrair essa linha base do meu difratograma. Na sequência eu vou zerar os valores negativos da contagem. Agora eu vou salvar esse difratograma. E eu agora vou usar o FITC para integrar esse difratograma. Esse último ponto da curva integrada equivale à área total desse difratograma, que é igual a 2.729. Vou clicar no Revert e eu volto a ter o meu difratograma. Qual é o problema? O corte da linha base foi perdido. Por sorte, nós salvamos esse difratograma na nossa área de trabalho. E agora eu posso usar novamente a ferramenta de linha base para separar a contribuição cristalina da contribuição amorfa. Basta agora proceder novamente à subtração. O sinal resultante corresponde à porção cristalina do meu material. E essa porção cristalina pode novamente ser integrada. Da mesma forma, esse último ponto corresponde à área cristalina, que é igual a 1817. Eu agora preciso apenas fazer uma regra de 3, onde a área cristalina multiplica 100 e esse produto é dividido pela área total. O resultado obtido indica que nosso material possui cerca de 67% de cristalinidade ou de fração cristalina, valor que é explicado pela presença de uma quantidade significativa de nanopartículas no meio
desse sistema. Mas e se eu quiser calcular essa cristalinidade usando a deconvolução gaussiana? É fácil contar aqui que nós temos cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picos mais proeminentes. Vamos então marcar esses 8 picos e mais 1 ou 2 halos amorfos, usando essa ferramenta. Reparem que os halos são essas gaussianas bem largas que eu acabei de desenhar. E agora basta clicarmos neste botão que inicia o ajuste. Esse é o resultado do somatório das gaussianas, as gaussianas em vermelho e o somatório, esse envelope, em amarelo. Nós podemos usar o FIT para calcular o coeficiente de determinação desse envelope em relação aos dados experimentais. Para isso, basta usarmos o comando info-fit e o valor obtido de r² é igual a 0,91. Ou seja, nós temos um coeficiente de determinação que é muito bom. E em relação ao grau de cristalinidade desse material? Nessa segunda aba, funções, nós temos agora todas as gaussianas que nós traçamos. Reparem que eu tenho o valor do centro de cada uma dessas gaussianas e logo abaixo eu tenho o valor da área, o valor da altura e o valor da largura meia altura. Observem que essa gaussiana selecionada, a de número 3, possui uma largura meia altura de 2 graus 2θ. Ao passo que essa próxima gaussiana, de número 4, centrada em 26,2 graus de 2θ, possui uma largura meia altura de cerca de 10. Em outras palavras, eu posso considerar essa segunda gaussiana com segurança como um halo amorfo. Consequentemente, essa área de 1004 1005 vai fazer parte da fase amorfa desse material. Enquanto que no caso anterior, a gaussiana 3, a área de 209 vai fazer parte da fase cristalina desse material. Portanto, nós podemos estabelecer um valor de corte para a largura meia altura, a partir do qual essas gaussianas passam a ser consideradas como componentes amorfos do nosso sistema. E com isso, basta somarmos as áreas. Todas as áreas cristalinas, seguindo o critério que nós adotarmos, como por exemplo, largura a meia altura menor que 3 de 2θ é cristalino. Largura meia altura menor que 5 de 2θ é cristalino. E maior do que isso, amorfo. Assim nós produzimos um somatório dos componentes amorfos e dos componentes cristalinos. E de novo basta aplicar a regra de 3 que foi mostrada anteriormente. Tentem baixar esse programa e brincar um pouco com ele. Vocês vão gostar muito, ele é muito intuitivo, é muito fácil de usar e serve para uma infinidade de aplicações na nossa vida acadêmica. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.